Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Nossa Senhora, Santíssima Virgem Maria, nós te entregamos esse momento, Mãe, de estudo, de aprofundamento, em tuas mãos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Santíssima Virgem Maria possa descer sobre sua vida, sobre todos nós, dentro de nossos corações, possa habitar verdadeiramente a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria. Estamos aqui, como já havia prometido a vocês, a segunda parte do nosso estudo, nosso pequeno estudo sobre o inferno. E aqui eu estou gravando o segundo vídeo falando sobre a existência do inferno. E aqui eu vou começar hoje pelo parágrafo do Catecismo 1035, que diz assim: o ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Nós vimos, meus irmãos, no primeiro vídeo, isso aqui, certo? Que aquele que é condenado ao inferno é para sempre. Não existe essa de a pessoa ser condenada ao inferno e depois de muito tempo voltar e ir para o céu. Não existe isso, porque o inferno ele é fora da caixa do tempo que nós estamos presos. Podemos falar assim, caixa do tempo, não é? O inferno é algo dentro da eternidade. Então, aqui a Igreja afirma que o inferno existe claramente. E aqueles que morrem em pecado mortal descem imediatamente ao fogo do inferno. A Igreja crê, meus amados irmãos, nisso, como a gente viu no primeiro vídeo, porque é a livre opção de você escolher ou a vida ou a morte. Deus lhe deu o livre-arbítrio para você escolher. Vamos aqui então adiante. Aqui no parágrafo 1036, o Catecismo diz: as afirmações das Sagradas Escrituras e os ensinamentos da Igreja acerca do inferno são um chamado à responsabilidade com a qual o homem deve usar de sua liberdade em vista de seu destino eterno. Quando a Igreja fala, quando nós pregamos sobre o inferno, nós temos aqui o objetivo de chamar as pessoas à responsabilidade. Veja que coisa linda aqui. Fala que acerca do inferno são um chamado à responsabilidade com a qual o homem deve usar de sua liberdade. Nós devemos ter responsabilidade para com nossa liberdade. Porque muitas pessoas, por ter o livre-arbítrio, se acha melhor ir se corrompendo nas coisas do mundo e esquecem que elas um dia vão passar pela realidade do juízo particular. Então nós temos que ter sempre isso em mente, pensar em tudo que nós vamos fazer, pensando no nosso fim. E aqui, continuando, diz 1037, parágrafo do Catecismo da Igreja: Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isto é preciso uma aversão voluntária a Deus, ou seja, um pecado mortal,
e persistir nela até o fim. Como é que você nega a Deus? É você cometer pecados mortais sem ir atrás de arrepender-se de tais atos e não querer se converter, ou seja, não querer mudar as suas atitudes. Então, isso é verdadeiramente negar a Deus. Deus não predestinou ninguém a ir ao inferno. São as pessoas que insistem em negar viver para Deus. E daí, encerrando aqui no Catecismo, no parágrafo 1056, diz: seguindo o exemplo de Cristo, a Igreja adverte os fiéis acerca da triste e lamentável realidade da morte eterna, denominada também de inferno. Então, meus amados irmãos, hoje nós sabemos que o mundo ele está muito corrompido, não é verdade? Então nós temos que ter uma responsabilidade muito grande para com nossas atitudes, para que nós não possamos nos acomodar no erro, no pecado. E daí eu tinha prometido a vocês que ia ler aqui uma história nesse livro que se chama O Inferno, olha só, certo? Monsenhor de Segui, coisa assim, não sei pronunciar muito bem, mas o nome do livro é O Inferno, certo? E aqui conta uma história que Deus, ele é assim, né? Ele permitiu disso aqui que eu vou ler para vocês acontecer, para que nós possamos, para que as pessoas que conhecerem essa história possam ver verdadeiramente a responsabilidade que elas devem ter, que nós devemos ter, né? Eu vou ler aqui uma história para vocês real, certo? Que aconteceu, verídico. E você vai poder ver aqui algo que você tem que absorver para a sua vida, a questão da obediência. E não seguir o exemplo dessa pessoa que eu vou ler aqui a história. Veja só, a história é sobre o jovem religioso de Santo Antônio. Aqui diz assim: o sábio arcebispo de Florença, Santo Antônio, conta-nos um episódio terrível que em meados do século XV apavorou todo o norte da Itália. Um jovem de boa família, com 16 ou 17 anos, caiu em desgraça ao esconder um pecado mortal na confissão e comungar nesse estado. Veja só, vamos paralisando aqui. Aqui diz que o jovem caiu numa desgraça muito grande de esconder um pecado mortal na confissão. E aí ele ia e continuava comungando mesmo com esse pecado mortal, escondendo esse pecado mortal da confissão. Aí continua: em função de uma miserável honra humana, passou a adiar a comunicação de seu pecado, entregando-se semana após semana, mês após mês, à confissão e à comunhão, sem revelar o seu sacrilégio. Remoído pelo remorso, passou a fazer grandes penitências e houve quem o tomasse por santo. Não podendo levar isso além, decidiu entrar para um mosteiro. Lá, ao menos, eu poderia confessar tudo e expiar meus terríveis pecados. Ele pensava assim, né? Mas, para sua miséria, os superiores que o conheciam de reputação acolheram-no como se um santo fosse. Ele pensava que ele indo para lá, ele ia poder confessar o pecado dele, porque as pessoas e os padres de lá que não o conheciam, ele pensou, né? Ia ficar tudo beleza, ele ia estar lá fechadinho no canto dele. Só o que aconteceu? Quando ele chegou lá, ele foi muito bem acolhido, como um homem muito santo, um homem de oração, aquela coisa toda. Aí o que foi que aconteceu? Vamos ver aqui. Tomado pela vergonha que o impedia de revelar seu pecado, continuou a adiar a confissão e redobrar suas penitências.
passou 2 ou 3 anos nesse deplorável estado, sem ousar revelar o peso medonho que o esmagava. Por fim, uma doença mortal o atacou e parecia facilitar-lhe o meio para a sua remissão. De uma vez por todas, confessarei tudo antes de morrer, ele dizia para si mesmo, né? Mas por amor próprio, sempre omitiu seu pecado. Suas confissões eram tão confusas que o confessor não as entendia. Então sempre guardava para o dia seguinte um vago desejo de se redimir. Porém, de súbito, foi atacado por um acesso de delírio e pouco tempo depois o infeliz acabou morrendo sem revelar o grave segredo. Veja que história séria. Na comunidade onde ninguém tinha conhecimento de tão terrível realidade, ouvia-se: se esse não foi para o céu, quem de nós poderia ir? O povo achava que ele era muito santo, né? E colocavam cruzes, rosários e medalhas de santos em suas mãos. Por fim, o corpo foi levado com certa veneração para uma igreja do mosteiro, e lá permaneceu exposto até a manhã seguinte, quando se celebraria o funeral. Instantes antes da hora fixada para a cerimônia, um dos frades enviado para fazer soar os sinos percebeu que diante dele, próximo ao altar, o defunto estava cercado por rodas de fogo e algo incandescente parecia refletir do corpo. Apavorado, o frade caiu de joelhos, com os olhos fixados na terrível imagem, quando o próprio condenado lhe disse: não orem por mim, pois estou no inferno para toda a eternidade. E passou a contar a lamentável história de sua miserável honra e todos os seus sacrilégios. Logo depois desapareceu, deixando na igreja um odor fetido, que se espalhou por todo o mosteiro, como que para atestar tudo o que o frade havia testemunhado. Tão logo foram avisados os superiores, mandaram ali retirar o cadáver, julgando indigno de sepultura eclesiástica. Veja só, meus amados irmãos, como é grave você esconder um pecado mortal, né? Esse jovem que escondeu durante toda a sua vida o seu pecado na confissão acabou sendo condenado. E no funeral dele aconteceu tudo isso que a gente acabou de ver. Então devemos pegar essa história e refletir verdadeiramente, para que a gente não possa fazer a mesma coisa. Para que nós possamos verdadeiramente nos policiar, saber aonde nós estamos colocando os nossos pés. E nós sabemos que muitas pessoas dizem que isso é mentira, porque muitos acreditam que os mortos estão dormindo, aquela coisa toda, né? Nós católicos cremos claramente no juízo particular, né? Inclusive a doutrina da igreja nos ensina sobre o juízo particular. Veja só aqui no parágrafo 1021 do Catecismo da Igreja, onde ensina: a morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo na segunda vinda deste, mas repetidas vezes afirma também a retribuição imediatamente depois da morte de cada função das suas obras e de sua fé. A parábola do pobre Lázaro, por exemplo, né, em Lucas capítulo 16, tem aqui o versículo 22 como exemplo. E a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão, Lucas 23, 43. Assim como outros textos do Novo Testamento, 2 Coríntios 5, 8, Filipenses 1, 23, Hebreus 9, 27, Hebreus 12, 23.
falam de um destino último da alma, que pode ser diferente para uns e outros. Então nós acreditamos no juízo particular, que nós seremos julgados logo após a nossa morte, nós seremos julgados. E aí, por isso que o catecismo mostra tão claramente essa questão. Nós devemos então, meus amados irmãos, tomar isso tudo como um ensinamento muito forte da igreja. A igreja nos motiva a estudar sobre o inferno para que nós possamos entender a responsabilidade que nós temos em nossa vida, para que nós possamos entender verdadeiramente que nós não devemos brincar com as coisas de Deus, que nós devemos verdadeiramente buscar sempre estar nos caminhos do Senhor. Tem uma passagem muito bonita aqui em 1 Coríntios, aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 23, que a Bíblia diz: tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ou seja, você pode fazer tudo o que você quiser da sua vida, mas nem tudo vai lhe edificar. Nem tudo vai lhe aproximar de Deus. Então nós devemos sempre estar atentos a isso. Nós devemos sempre estar vigiando e orando, né? Existe outra passagem que é muito conhecida, de Gálatas, capítulo 5, vamos ver aqui. Gálatas, capítulo 5. Aqui diz assim, a partir do versículo 16. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que querereis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Aí Paulo diz aqui bem claramente: dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Aí no versículo 22 continua: ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Devemos andar de acordo com o Espírito. Devemos manter a nossa oração diária, para que a gente possa afastar os demônios da nossa casa. Será que você está fazendo suas orações diárias? Será que você está acomodado no pecado? Como é que você está agindo? Como é que você está deixando que Deus haja na sua vida? Muitas vezes nós nos questionamos sobre muitas coisas, mas nunca paramos para nos ajoelhar e colocar diante de Deus as nossas dificuldades. Será que você está agindo assim, preso no seu pecado? Preso na sua dificuldade? Não deixe, meu irmão e minha irmã, que as suas dificuldades lhe paralise, que as suas dificuldades amarrem seus pés, lhe impedindo de ir para a igreja, para os caminhos do Senhor. Porque as suas dificuldades querem fazer de tudo para lhe afastar da oração, para lhe afastar de Deus, para lhe afastar dos caminhos do Senhor. É isso que o seu pecado quer fazer. É isso que as suas dificuldades quer fazer. Mas muitas pessoas dizem: irmão, mas parece que é mais forte do que eu. Parece que a tentação é mais forte do que eu. Parece que o pecado é mais forte do que eu. Será mesmo que isso é verdade? Confiando na palavra do Senhor, aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, a Bíblia diz assim:
não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Deus te dá os meios de você suportar as tentações, de você sempre estar com motivos para vencer. Deus, Ele te dá os meios de suportar a tentação. Ele te dá os meios de sair da tentação. Mas muitas vezes você prefere não aceitar isso. Aqui eu quero deixar uma palavra para você, amiga. Aqui em Deuteronômio capítulo 30, a Bíblia diz no versículo 19 ao 20. Veja que coisa linda. Tomo hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade, amando o Senhor, teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele, porque é esta a tua vida e a longevidade dos teus dias na terra, que o Senhor jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó, teus pais. Aqui Deus nos motiva a unirmos a Ele, se unirmos a Ele, e não ao pecado, e não às coisas que te afastam de Deus. Ele te dá o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, filho, para onde tu quer ir. Não é Deus que nos condena, meus irmãos. Somos muitas vezes nós mesmos que preferimos o caminho